Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus possa estar com você mais uma vez nesse dia. Olha, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui preparando alguns assuntos para a gente tratar sobre algum texto difícil da Bíblia. E eu vou ver como é que eu posso fazer isso na semana para a gente poder, então, de forma bem didática, poder interagir com vocês. Eu estou pensando aqui para falar assuntos referentes à imortalidade da alma, mas isso vai ser assunto lá para frente. A princípio, eu estou querendo focar aqui mais nessa lição. E para você que às vezes não consegue encontrar o canal, Abel, como é que eu faço para encontrar o teu canal? E o meu canal é Abel Pedro, tá bom? Só o meu nome e o sobrenome. Agora deixa eu falar aqui uma coisa. Essa semana estamos tratando sobre os crisóis da vida. E vocês lembram que eu falei para vocês na primeira lição sobre o significado de crisol, onde era um recipiente usado no laboratório para que pudesse ser utilizado para aquecimento de metais e através desse aquecimento fazer então uma espécie também de purificação. Isso também tem essa propriedade. Num sentido metafórico, o crisol ele tem um significado de situação de provação, circunstância de situação difícil. E nesse momento, Deus nos permite esse crisol circunstancial para que nós possamos ser provados e, através do seu Santo e Bom Espírito, sermos aprovados. Ninguém consegue vencer a aprovação por si só. Não há em nós, por nossa natureza, forças para vencer o pecado. É unicamente por uma submissão divina que a gente consegue vencer o pecado. Ninguém não tem forças em si próprio. A Bíblia nos descreve que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Porém, essa luta é uma luta espiritual. Logo, não tenho forças para vencer essa luta, nem para combater essa luta. Essa luta deve ser travada com aquele que por nós venceu. E somente Cristo em nós nos concede a vitória. Guarde isso em seu coração, tá bom? Olha só, a lição de hoje, crisóis de purificação. Eu achei muito legal o texto que o autor colocou aqui de Jeremias. Vocês sabem que Jeremias ele viveu num período onde o povo de Israel estava sendo cativo na Babilônia, estava para ser cativo na Babilônia, e ele advertiu diversas vezes pelos seus pecados, pelas suas incredulidades, pela sua apostasia, pelo seu adultério, pela sua. Sabe, eram muitos pecados que eles estavam então guardados. Logo, Deus não podia abençoar, Deus não podia proteger, Deus não podia guardá-los. E o cativeiro babilônico estava prestes a chegar. E nesse capítulo 7, de forma especial, se você for ler o verso 1 ao verso 6, você vai encontrar Jeremias falando de vários pecados que o povo de Israel tivera cometido, como mentira, idolatria, malícia, sabe? Falar com falsidade. Tudo isso está encontrado no verso 1 ao verso 6 de Jeremias capítulo 9. E quando chega no 7, ele diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu depurarei. Aqui é a tradução que o autor colocou. O termo depurar é o mesmo sentido de refinar, purificar. Mas eu gosto da tradução ao meio da revista atualizada. Essa Bíblia você tem. E essa tradução diz assim, ó: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei. Então você nota o termo falando de crisol aqui. E mais adiante ele chega a dizer assim, ó: E os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha de meu povo? Esse termo provar deve ser levado em consideração como exame, ou seja, eu examinarei. E para esse verso, eu queria ler para vocês com uma outra tradução, que é a Nova Bíblia Viva. E eu gosto muito dessa tradução. Nesse verso aqui, ela diz assim, ó, na parte final, uma prova que depois eles passarão por uma prova, como se examina um metal qualquer. Pronto. A expressão que ele usa aqui é provação, no sentido de exame. Sabe uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal da parte de Deus? É que Deus sempre nos disciplina de uma forma para nos atrair a Ele. É assim que nós fazemos com nossos filhos.
Quando nós disciplinamos nossos filhos, ou às vezes o punimos, a nossa punição nunca é para afastar ele de nós, mas é para ele aproximar ele de nós, para que ele tome consciência do que está errado e se volte para nós. Todos nós, como pais que somos, nós queremos muito com que nossos filhos andem em conformidade com aquilo que nós estamos lhe propondo, para que ele não sofra, para que ele não fique deprimido, para que ele não venha passar por situação que você sofra com ele. Porque um pai e uma mãe que amam o seu filho jamais vai aceitar com que ele ande erradamente e ele fique de braços cruzados. Logo, um pai ou uma mãe que se corresponde dessa forma, ele de fato não ama. E o que me deixou muito, eu confesso que eu fiquei muito feliz com esse verso, é a maneira como Deus trata os seus filhos, a maneira como Deus cuida dos seus filhos. Você lembra que tem um texto no livro do Apocalipse que diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo, sede, pois, zeloso e arrepende-te. Tem tradução que diz assim: eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Então você nota que a disciplina de Deus é uma prova de amor, é um sentimento, é algo que ele transmite para nos atrair a ele. E uma coisa que me deixou aqui bem interessante, bem interessado, é o verso que está aqui embaixo, que diz assim, ó: como você entende a citação do verso bíblico acima, que tem sido uma experiência com a dor envolvida no processo de purificação? Olha, esse juízo de Deus aqui, ele não tem o propósito de simplesmente condenar ou de punir, mas é um juízo especificamente para disciplinar. É um juízo que serve para purificação, como diz aqui o texto da lição. Eu acho aqui muito salutar essa expressão, porque o que Cristo quer de fato fazer é nos atrair a Ele de novo, é nos fazer com que o que Ele permite, com que o crisol venha, nos purifique, a escória seja retirada, logo Ele seja de fato, nós sejamos de fato voltados para Ele. Sabe, Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, mas vai ser necessário passarmos por alguns crisóis, vai ser necessário passarmos por situações que a nossa vida seja provada e aprovada. Porém, Deus nos diz assim, ó: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. A vontade maior de Cristo é que, através dos crisóis que Ele permite que passamos, nós possamos abrir os olhos e nos voltar para Ele. Nós possamos cair em si, como aquele jovem, como aquele filho pródigo, e nos voltarmos para Deus. O conselho divino é que Deus, na verdade, tem um amor sobre nós muito maior do que nós imaginamos. O livro de Jeremias descreve que o amor de Deus é um amor eterno. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E o próprio João, naquele texto muito conhecido que nós temos, né, chamado de o verso áureo da Bíblia, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, essa maneira que João descreve, tal, é uma maneira tão grande que João não conseguiu nem dizer o tamanho. Tal maneira não tem como se definir. Que tamanho seria isso? Não temos como fazê-lo. Portanto, a definição que João diz é: Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão grande, que eu não consigo descrever, que deu o seu Filho, para que aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Então, fique ciente de uma coisa: se você está passando por alguma dificuldade, algum crisol, ele deve servir para lhe purificar. Se você está sendo tentado a desobedecer aos seus pais, se você está sendo tentado a desobedecer a Deus, se você está sendo tentado a andar conforme o mundo e não conforme a moralidade bíblica, fique sabendo de uma coisa: Deus está permitindo que você passe por essa situação. Não que Ele lhe envie a essa situação, mas Ele permite para que você seja purificado. E após a sua purificação, você sinta que a sua vida foi fortalecida, acrescida, desenvolvida. Que nesse dia, ao você passar por o crisol que você estiver passando, ou em seu trabalho, ou na sua escola, ou na faculdade, ou em sua casa, enfim, onde você passar, passe com a certeza que Deus está com você. Sabe, a promessa divina é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o seu socorro é presente na tribulação. Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelos crisóis que nos purificam. Te agradecemos pelas dificuldades que passamos, porque quando pensamos que somos fracos, no Senhor, aí é que somos fortes. Pedimos a Ti, Pai,
forças para todos os nossos irmãos que vão ouvir esta mensagem, todos os nossos irmãos que irão estudar a lição de escola sabatina com o propósito de serem purificados, e assim como eu preciso ser purificado, que o Senhor abençoe e purifique e fale ao coração de todos aqueles que estão aqui assistindo esta mensagem para a honra e glória do teu nome. Nos concede a tua bênção, nos dá um dia com a tua paz e nos livra, Senhor, do poder do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenham todos um dia com a sua presença e até o próximo estudo.